Olá, meu nome é Bernardo e hoje a gente vai ver o tema sobre a pena de morte conforme a posição de Tomás. Ele é um tema polêmico, que desperta interpretações dos dois lados, muitas vezes interpretações de que é impossível qualquer possibilidade sobre a pena de morte, outras vezes posições muito mais extravagantes que dizem que a pena de morte poderia ser possível em muito mais casos do que a posição de Tomás. Então aqui a gente vai ver detidamente a posição de Tomás e quais casos poderiam ser aplicados. Só que antes de a gente considerar essa posição de Tomás, é necessário ver uma pequena frase de Tomás que distingue, especifica e esclarece uma outra parte que a gente vai ver própria da pena de morte. Então, antes de começar a interpretar a noção que ele vai dizer depois da pena de morte, é necessário a gente ter pelo menos essa frase como base, que ele vai dizer o seguinte. Então ele vai falar isso hoje a gente vai ver duas partes da Suma, Ele vai falar isso na prima secunda, na questão, que é equivalente ao volume terceiro da Loyola, é a questão 21. Eu vou colocar aqui a indicação melhor. A questão 21, artigo 4º. Ele fala o seguinte. Isso é uma contraposição ao que a gente vai ver sobre a noção da pena de morte. Deve-se dizer que o homem não está ordenado para a sociedade política com todo o seu ser e com todas as suas forças. Quer dizer, essa é a base, obviamente, de alguns princípios da filosofia política, mas Tomás está dizendo o seguinte: o ser humano, ele não é apenas a parte de um todo dentro da sociedade, ele é algo mais. Ainda que a gente vai ver que também eles sejam a parte de um todo, mas ele também é um todo próprio, porque ele não está ordenado apenas às questões políticas. Então, por mais que ele tenha uma relação com as questões políticas, por mais que haja uma certa ordenação com a política, o ser humano, de algum modo, ele é algo que transcende totalmente os aspectos políticos. Isso é a base para que a gente vai ver depois. Então, existe um todo no próprio ser humano, no próprio indivíduo, digamos assim, do ser humano, e que é base, no fundo, para a sua relação com Deus, ainda que ele também mostra a sua relação com Deus no convívio com os outros, mas existe também uma relação, digamos assim, direta da nossa consciência com Deus. Isso é a base. Agora, depois de vista essa parte, a gente vai ver diretamente a questão de São Tomás sobre a pena de morte. Ele trata essa questão já na segunda, quando ele trata sobre a noção de justiça, das virtudes particulares, na questão 64, sobre o tema do homicídio. Eu até achei melhor a gente ver essa questão depois de ter visto um pouco da pena de morte, para ter algumas considerações melhores sobre a noção do homicídio, E aqui a gente vai ver essa questão porque ele fala, na segunda, questão 64, no artigo 2º, ele pergunta o seguinte: é lícito matar os pecadores? Ele fala o seguinte, que é o que a gente entende pela pena de morte. Ele vai dar uma argumentação que deve ser compreendida de modo complementar com o que a gente viu no início. Então, eu já vou bem no cerne da resposta. Ele fala assim: se é lícito matar os malfeitores, os pecadores nesse sentido. Por isso, se é útil à saúde de todo o corpo que se ampute um membro gangrenado e capaz de contaminar os outros membros, uma tal amputação é louvável e salutar. Cada pessoa está para a sociedade como a parte está para o todo. Ainda que exista um todo em cada pessoa, como a gente viu, mas é importante também essa consideração. Se, portanto, algum homem se torna perigoso para a comunidade e ameaça corrompê-la por seu pecado, é louvável e salutar matá-lo para a preservação do bem comum. E é aí que a gente tem que dizer o seguinte. Então, Tomás admite a possibilidade da pena de morte. Quer dizer, não é uma coisa totalmente impensável para Tomás. Desde que seja julgado pelo poder público, legítimo e haja um julgamento justo, mas que essa pessoa que é condenada à pena de morte, de algum modo, a existência dela implica uma possível corrupção de todo o Estado. Então, mesmo que essa pessoa esteja presa, de algum modo, ela poderia, mesmo dentro da cadeia, com uma certa fraqueza do poder público, ou do sistema penitenciário, ou do sistema judiciário, ou do sistema policial, de modo geral,
de modo que essa pessoa ela causaria uma profunda desordem em toda a sociedade. Então ele dá o exemplo, assim como, por exemplo, não se deve desejar diretamente matar alguém, como a gente viu até na questão da legítima defesa, também não se deve desejar diretamente, ainda mais sem motivo nenhum, amputar uma perna sua. Por outro lado, a argumentação dele é o seguinte: ora, pode acontecer alguns casos raros em que, se a sua perna estiver apodrecendo, e se você não amputar a sua perna, a ponto de que, se você deixar do jeito que está, ela vai contaminar todo o corpo e você vai morrer, ele fala o seguinte: é preferível que você perca a perna do que perca a vida. Né? Então ele utiliza esse exemplo para a pena de morte, mas a gente tem que entender bem. Isso se dá em qualquer caso? Não. Isso se dá para um grande malfeitor em que a própria presença e a existência dele, de algum modo, afeta a própria ordem do bem comum. Então ele poderia, por exemplo, fazer uma profunda rebelião na cadeia, ele poderia atuar de uma maneira que causaria uma profunda desordem da sociedade e, de algum modo, afetaria totalmente aquela sociedade. É importante dizer o seguinte, que essa desordem que essa pessoa geraria, ela seria cada vez mais mitigada, ou a possibilidade dessa desordem que esse malfeitor geraria, na medida em que você tiver, por exemplo, um sistema carcerário mais eficaz, em que você também tiver um sistema judiciário, um sistema policial mais eficaz, porque nesse sentido a possibilidade dele causar uma desordem seria cada vez mais reduzida. Então não haveria uma necessidade da pena de morte. Então, para deixar um pouco mais claro, essa concepção de pena de morte, ela não é para qualquer caso. Então, por exemplo, mesmo alguém mata uma pessoa, né, um homicida, essa pessoa tem que ser punida, tem que ser julgada, punida e com rigor próprio da justiça, né? Mas se essa pessoa, esse homicida que matou essa pessoa, ele não for um perigo claro para toda a estrutura da sociedade, não há nenhuma necessidade para que ele tenha uma pena de morte, segundo a posição de Tomás. Então, na posição de Tomás, é necessário que esse malfeitor, ou a existência dele, inclusive na cadeia, em função de uma certa fragilidade do próprio sistema penitenciário, digamos assim, dessa polis hipotética, dessa cidade, desse governo, desse estado hipotético, geraria uma profunda desordem, ou até uma rebelião em massa, uma revolução pela existência dele. Ele poderia atuar dentro da cadeia, fora, né? Ou de algum modo a vida dele poderia estar espelhando uma série de rebeliões, né? E ele poderia também estar instigando até ativamente isso, né? Então a pena de morte para Tomás, que fique claro, ele é algo permitido, né? Tomás considera isso, mas não para qualquer caso, inclusive para casos mais graves relacionados ao homicídio, e só poderia ser permitida, ainda que obviamente que os homicídios têm que ser punidos com o rigor da lei, com a justiça, né? Mas não seria conveniente que eles sejam punidos com a morte, a não ser que a existência deles, mesmo preso num sistema penitenciário e judiciário, policial fragilizado, ocasionaria uma total desordem que poderia corromper toda a ordem daquela polis. Né? Então, assim, repara que o princípio que a gente viu no início, é importante ter claro que, ainda que aqui ele fala que o homem é uma parte de um todo, ele não é apenas uma parte de um todo. Né? Existe um certo... O homem, ele é uma parte do todo, ao mesmo tempo que ele é um todo em si mesmo. Né? Um todo em si mesmo que busca, em certo sentido, transcender a mera questão política e se voltar plenamente a Deus. Essas são as bases, digamos assim, da filosofia política. A gente não vai se deter, a gente está vendo essas bases próprias, ou voltada para a pena de morte, e para ter essa consideração. Tomás não é a favor de qualquer pena de morte, há um tipo de pena de morte que ele é a favor, nesses casos particulares. Né? É isso, a gente concluiu sobre essa questão da pena de morte. Se você tiver gostando dos vídeos, né, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e até o próximo vídeo. Né? Até mais.